Este alimento regenera os músculos em idosos sem precisar fazer exercício. E se eu te dissesse que existe um alimento capaz de regenerar seus músculos e recuperar sua força, sem a necessidade de exercícios intensos? A fraqueza muscular não precisa fazer parte da sua história. Se você sente que suas pernas estão bambas ou que seus braços estão perdendo volume, a ciência nos traz uma revelação, um nutriente poderoso, capaz de estimular a reparação muscular e frear o desgaste que o tempo frequentemente traz consigo. Neste vídeo, vamos descobrir qual é esse nome, como ele age no seu corpo e como incorporá-lo facilmente ao seu dia a dia. É natural, acessível e já é utilizado em hospitais para proteger quem mais precisa. Mas afinal, qual é esse ingrediente misterioso que tem tanto a oferecer aos nossos músculos? O nome dele é HMB, ou em seu nome mais técnico, beta-hidroxi-beta-metilbutirato. Mas não se preocupe com o nome. O que importa é o que ele faz. O HMB não é uma substância criada em laboratório, como um medicamento complexo ou uma nova invenção farmacêutica. Nada disso. Trata-se de uma substância natural, que o próprio corpo já produz mesmo que em pequenas quantidades. Imagine que seu corpo é uma fábrica incrível, e o HMB é um dos pequenos, porém essenciais, produtos que ela fabrica internamente. Pense assim. Lembra quando éramos mais jovens e sentíamos que nosso corpo era invencível? A gente caía, levantava, e no dia seguinte já estava tudo bem de novo, como se fosse mágica. Essa capacidade de regenerar e recuperar estava à flor da pele. E o HMB é um ingrediente-chave nesse processo. O HMB é fabricado a partir de um aminoácido chamado leucina. A leucina é um dos tijolos mais especiais que você encontra em alimentos que talvez já consuma com frequência: ovos, laticínios como o iogurte e carne de frango. Ou seja, toda vez que você come, por exemplo, um ovo, seu corpo ativa uma série de processos internos como uma linha de montagem silenciosa. Ele pega a leucina desse ovo e, através do que chamamos de via metabólica complexa, nada mais do que uma sequência de etapas naturais, transforma essa leucina em HMB. Uma vez produzido, o HMB percorre seu corpo e atua diretamente nas células musculares, protegendo e ajudando na reconstrução dos músculos. É como ter um pequeno exército invisível trabalhando para manter sua musculatura forte. Número 1. O mistério do desaparecimento muscular. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta e explica por que muitos de nós, mesmo nos esforçando para comer bem, começamos a sentir aquela fraqueza nas pernas ou a dificuldade para levantar coisas que antes eram simples. Antes de continuar, se essas informações te interessaram, não hesite em se inscrever no canal. É um mistério que afeta tanta gente. E a resposta está em como o nosso corpo lida com esse precioso HMB à medida que os anos passam. Conforme envelhecemos, nossa capacidade de produzir e utilizar eficientemente o HMB diminui drasticamente. É como se a fábrica de HMB do nosso corpo, que antes trabalhava a todo vapor, começasse a desacelerar. Pense naquele momento, talvez aos 50 anos, quando você começou a perceber que subir escadas ficou um pouco mais difícil, ou que depois de uma tarde cuidando do jardim sentia um cansaço muscular mais profundo que o normal. Essa é, muitas vezes, a primeira sinalização silenciosa de que essa queda começou. E então, a partir dos 60 anos, essa redução se acelera ainda mais, criando o que poderíamos chamar de uma tempestade perfeita para a perda de massa muscular. É como se o vento e a chuva se unissem para levar embora algo que nos custa tanto manter. Talvez você se lembre do seu avô, ou de algum vizinho mais velho, que de repente parecia ter encolhido, ficado mais frágil. Antes talvez fosse um homem forte, que trabalhava na roça ou na construção civil, e de uma hora para outra, parecia que a força escorria por entre os dedos. Essas são as consequências dessa tempestade silenciosa. Quando éramos jovens, nosso corpo era muito eficiente. Pegava a leucina dos alimentos e a transformava em HMB com uma facilidade incrível, usando isso para manter nossos músculos firmes e prontos para qualquer aventura. Mas agora, nosso metabolismo, que trabalhou sem parar por décadas, vai ficando progressivamente menos eficiente nessa conversão tão importante. É como se o motor de um carro, que antes era uma maravilha,
começasse a perder potência e a gastar mais combustível para percorrer a mesma distância. Além disso, e esse é outro ponto crucial, as próprias células dos nossos músculos se tornam menos receptivas ao HMB, que ainda é produzido. É como se a mensagem que o HMB envia aos músculos para que se reparem chegasse, mas eles escutassem com dificuldade, como se houvesse uma espécie de resistência. Isso é chamado de resistência anabólica. E é uma das razões pelas quais manter a musculatura se torna cada vez mais difícil com o passar dos anos. É uma realidade, sim, mas não precisa ser o nosso destino. Número 2. HMB. Não é mágica, é apoio. Vamos deixar uma coisa clara. O HMB não é uma pílula mágica nem uma cura milagrosa que vai te devolver 20 anos de juventude da noite para o dia. Não é isso. Ele funciona melhor, e isso é muito importante quando está combinado com uma boa alimentação. E, se possível, com qualquer nível de atividade física adequado à sua condição. A ingestão adequada de proteínas, aqueles tijolos de que falamos, continua sendo fundamental. Elas são a base da construção do tecido muscular. E o movimento, mesmo que leve, segue sendo seu aliado. Uma caminhada curta no jardim, um pouco de alongamento suave, até mesmo as tarefas domésticas. Tudo isso ajuda a melhorar a circulação e a manter seus músculos despertos. Mas para aqueles de nós que lidam com a sarcopenia, essa perda de massa muscular relacionada à idade que afeta quase 1 em cada 3 adultos com mais de 60 anos, e até metade das pessoas acima dos 80, o HMB pode ser uma parte poderosa da sua defesa diária contra a fragilidade e a dependência. É como adicionar uma peça-chave à sua armadura pessoal. E você, já tinha ouvido falar da sarcopenia? Conta pra gente nos comentários. A dose eficaz observada nos estudos clínicos costuma variar entre 1, 5 e 3 gramas por dia. Geralmente, é dividida em 2 ou 3 doses ao longo do dia, para manter níveis estáveis no sangue. É como garantir um suprimento constante desse exército invisível para seus músculos, oferecendo uma proteção contínua contra a perda e apoiando sua reconstrução. Um aviso importante e que sempre faço. Antes de tomar qualquer suplemento, é essencial que você consulte seu médico. Isso é especialmente importante se você tem algum problema renal ou toma medicamentos. O seu médico é quem melhor conhece o seu histórico de saúde e pode te orientar com segurança. Mas, se você está buscando uma forma simples e cientificamente comprovada de se manter forte, sem precisar ir para a academia ou fazer exercícios extenuantes, o HMB pode ser a sua arma secreta contra essa perda muscular que, infelizmente, muitos idosos acreditam ser inevitável. Lembre-se, aqui não estamos falando em ganhar o físico de um fisiculturista ou correr maratonas. Estamos falando de algo muito mais precioso e íntimo. Manter a força funcional necessária para a independência, mobilidade e qualidade de vida à medida que você envelhece. Estamos falando de poder abraçar seus netos com firmeza, curtir uma viagem sem limitações, cuidar do jardim com prazer, ou simplesmente se mover pela sua casa com segurança e confiança. Sua força, no fim das contas, é sua liberdade. Número 3. Uma ponte para a força perdida. Mas agora, vem a parte que realmente está mudando a forma como pensamos sobre o envelhecimento, e principalmente, sobre a saúde muscular. Pesquisas extensas e profundas mostraram que o HMB pode fazer algo incrível: ajudar a preservar e até a reconstruir a massa muscular em idosos. E o mais surpreendente, mesmo sem a necessidade de exercícios intensos. Isso, meus amigos, representa uma verdadeira mudança de paradigma. É uma mudança no modo como encaramos a sarcopenia, essa palavra técnica que significa simplesmente perda muscular associada à idade. Pense nos conselhos que ouvimos a vida inteira. Quer manter sua força? Tem que ir para a academia, levantar peso, suar a camisa. Sim, o exercício é maravilhoso e essencial para a saúde. Mas sejamos sinceros, para muitos de nós, esse tipo de treino pesado simplesmente não é uma opção. Quantas vezes ouvimos amigos ou parentes reclamarem de dores nas articulações, dores no joelho, desconforto nas costas, ombros que estalam, ou ainda o medo de cair, o receio de uma queda que poderia mudar tudo, sem falar das pessoas com condições médicas que limitam sua capacidade física. Para todas essas pessoas, o conselho de fazer treino pesado
Soa como um muro intransponível. É aí que o HMB entra como uma alternativa metabólica. Imagine um trabalhador silencioso que age em nível celular, dentro do seu corpo, como um jardineiro experiente que, em vez de plantar novas árvores com esforço imenso, cuida e fortalece as raízes das que já existem e até estimula novos brotos, quase sem que você perceba. O mecanismo do HMB é tão fascinante quanto um bom romance de mistério. Ele não age de uma única forma, mas por várias vias ao mesmo tempo, como uma equipe sincronizada em perfeita harmonia. Primeiro, o HMB reduz drasticamente a quebra de proteínas musculares. Pense nos seus músculos como uma parede feita daqueles tijolos de que falamos antes. Com o envelhecimento, algumas enzimas operários minúsculos do seu corpo começam a desmontar essa parede mais rápido do que ela consegue ser reconstruída. O HMB, por assim dizer, freia esses operários. Esse efeito anticatabólico é crucial, pois desacelera a perda acelerada de massa muscular causada pela idade. É como apertar o botão de pausa no relógio que marcava o declínio. Mas o HMB não apenas impede a destruição, ele também estimula a reconstrução. Ao mesmo tempo, ativa uma via dentro das células chamada mTOR. Você não precisa lembrar o nome, basta saber que é o mesmo caminho celular ativado quando fazemos treino de resistência. É como se o HMB dissesse ao corpo: hora de construir novos músculos. E ele faz isso mesmo sem que você levante pesos. É como se seus músculos recebessem os benefícios de um treino físico, enquanto você apenas descansa ou faz suas tarefas do dia a dia. E tem mais. O HMB também ajuda a regenerar a membrana das células musculares danificadas. Pense na membrana como a pele protetora da célula. Com o tempo, essa proteção se desgasta. O HMB ajuda a restaurá-la, fortalecendo essa barreira essencial. E ainda pode estimular as chamadas células satélites. Lembra das células tronco que tanto ouvimos falar hoje em dia? As células satélites são, na prática, as responsáveis pela regeneração muscular. Com o passar dos anos, elas ficam adormecidas, como se estivessem num sono profundo. O HMB desperta essas células e as incentiva a trabalhar novamente. Esse é o poder dessa substância natural. Não é milagre, é ciência. E pode ser a ponte que faltava entre a perda muscular inevitável e uma nova força reencontrada. Número 4. Muito além da academia. É aqui que o HMB deixa de ser apenas uma promessa e se transforma em uma história real de esperança. Alguns dos estudos clínicos mais promissores descobriram algo surpreendente. Idosos que tomaram HMB apresentaram melhorias significativas na força e na mobilidade. E o mais comovente é que isso aconteceu mesmo em pessoas acamadas, em recuperação de cirurgias, ou que simplesmente não podiam fazer exercícios regularmente. Imagine uma avó que, após uma operação, se sentia desanimada, acreditando que nunca mais teria força para levantar sozinha da cama. Ou um senhor que, por causa de um problema de saúde, passava a maior parte do tempo sentado, vendo seus músculos enfraquecerem a cada dia. Para essas pessoas, o HMB foi como um presente inesperado. Um estudo histórico, publicado em uma prestigiada revista científica chamada Journal of Gerontology, revelou algo realmente impactante. Pacientes idosos que tomaram suplementos de HMB conseguiram manter sua massa muscular durante 10 dias de repouso absoluto. 10 dias. Você imagina o que isso significa? Enquanto o grupo que não tomou HMB perdeu uma quantidade significativa de tecido muscular, os que tomaram conseguiram preservar aquela força tão valiosa e tão difícil de recuperar. É como ter um colete salva-vidas quando as ondas da inatividade ameaçam te arrastar. Outro ensaio clínico, desta vez em casas de repouso, mostrou resultados igualmente encorajadores. Moradores que tomaram HMB durante 12 semanas tiveram um aumento de 7% na força das mãos, aquela força que usamos para segurar uma xícara ou abrir um pote, e a força nas pernas, essencial para caminhar, levantar-se de uma cadeira e manter a independência, aumentou em 8%. Esses números, que podem parecer frios, na verdade se traduzem em grandes avanços na funcionalidade diária e na autonomia. É o poder de se levantar da cama sozinho, carregar as compras, aproveitar uma caminhada no parque sem medo,
Esses resultados são ainda mais impressionantes quando consideramos que a perda de massa muscular em períodos de inatividade ocorre muito mais rapidamente em idosos do que em jovens. É um golpe duplo. Nosso corpo já é mais propenso à perda muscular. E se ficamos inativos, essa perda acelera em ritmo alarmante. Pense nisso. Sem qualquer intervenção, um idoso pode perder de 5% a 10% da sua massa muscular em apenas uma semana de cama. Você sabia disso? Se gostou desses dados, inscreva-se para continuar aprendendo. É uma perda devastadora, uma regressão que pode levar meses para ser recuperada, se é que a recuperação total será possível. Nesse cenário, o HMB se transforma em um escudo metabólico contra essa degradação acelerada, preservando o tecido muscular precioso nos momentos em que a atividade física é reduzida. É um protetor invisível trabalhando a seu favor. Número 5. O segredo da sinergia. Alimentos e HMB. Agora chegamos ao momento que muitos esperavam. Já falamos do HMB, de como ele funciona e de seu poder. Mas, e se eu te dissesse que você pode potencializar ainda mais seus efeitos? Existe uma sinergia impressionante entre o HMB e certos alimentos do dia a dia. Alimentos que, naturalmente, contêm compostos que atuam em conjunto com o HMB, elevando sua eficácia e oferecendo os nutrientes extras que seu corpo deseja para preservar a massa muscular na melhor idade. Vamos descobrir 7 alimentos que são verdadeiros tesouros para seus músculos e como, ao combiná-los com o HMB, você pode dobrar ou até triplicar os resultados. Ovos. Os ovos são, sem dúvida, um dos presentes mais perfeitos da natureza para apoiar a nutrição muscular dos idosos. Eles oferecem proteínas completas, com um perfil ideal de aminoácidos especialmente ricos em leucina, o precursor direto do HMB, de que tanto falamos. Quando você consome ovos, seu corpo transforma essa leucina em HMB, que age protegendo seus músculos contra a degradação e ajudando na reconstrução. O que torna os ovos únicos entre os alimentos que apoiam o HMB é sua alta biodisponibilidade, ou seja, seu corpo consegue aproveitar praticamente todos os nutrientes do ovo com eficiência. Isso é especialmente importante à medida que envelhecemos, pois nossa digestão se torna naturalmente menos eficaz. O HMB gerado a partir da proteína do ovo atua em múltiplos mecanismos. Inibe a quebra de proteínas musculares, estimula a síntese de novas fibras musculares com o conjunto completo de aminoácidos que o ovo oferece. É como se o ovo agisse nos dois lados da equação, evitando a destruição e promovendo a construção muscular. A versatilidade dos ovos os torna talvez o alimento mais fácil de incorporar à sua rotina. Você pode começar o dia com 2 ou 3 ovos preparados como quiser, mexidos com vegetais, poché em uma torrada integral ou em uma omelete com queijo e ervas. Esse café da manhã fornece leucina e, portanto, HMB nas horas da manhã, quando muitos idosos estão mais ativos. No almoço, por que não adicionar ovos cozidos às saladas? Um reforço de proteína ideal para manter o tecido muscular nas atividades da tarde. E no jantar, refeições rápidas à base de ovos, como uma fritata com legumes, fornecem os materiais certos para a reparação noturna dos músculos. Um ponto importante: ao contrário dos conselhos antigos, a gema do ovo contém a maior parte dos nutrientes essenciais para a saúde muscular, como vitamina D, complexo B e ácidos graxos essenciais que potencializam o HMB. Por isso, coma o ovo inteiro, não apenas as claras, para obter os máximos benefícios. E para quem ainda teme o colesterol dos ovos, estudos atuais mostram que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não prejudica a saúde cardiovascular. Ou seja, eles são uma adição segura, econômica e incrivelmente eficaz à sua dieta para preservar a força. Número 6. A ricota, requeijão caseiro. A ricota é uma verdadeira campeã para quem quer preservar a massa muscular com o avanço da idade. Por quê? Porque ela é rica em leucina, o aminoácido que seu corpo transforma em HMB. Essa transformação é crucial, pois o HMB ajuda a evitar a quebra muscular e a estimular a construção de novos músculos. Para quem sofre de sarcopenia, a ricota oferece duplo benefício: proteína de alta qualidade imediata e os precursores naturais do HMB. Pesquisas mostram que a leucina da ricota se converte em HMB
numa taxa que pode impactar diretamente a preservação muscular mesmo durante períodos de baixa atividade física. Como incluir essa aliada no seu dia? A flexibilidade é essencial. Pela manhã, meia xícara de ricota com frutas vermelhas, como mirtilo ou morango, e um punhado de nozes é uma combinação poderosa. Proteína mais, HMB mais, antioxidantes. Se você prefere algo salgado, a ricota também funciona bem. Misture com ervas frescas, como salsinha ou cebolinha, um fio de azeite e um toque de alho para um patê nutritivo. Ideal com cenouras cruas ou torradas integrais. Mas aqui vai um segredo poderoso. Talvez o momento mais eficaz para consumir ricota seja à noite, cerca de 30 minutos antes de dormir. Por quê? Porque ela contém caseína, uma proteína de digestão lenta. Isso significa que libera leucina e outros aminoácidos gradualmente durante o sono, que é justamente quando a perda muscular costuma ser maior. Essa estratégia funciona como um escudo noturno de HMB, protegendo seus músculos enquanto você descansa. Você acorda mais forte, não mais fraco. Incrível, não é? Me conta nos comentários como você costuma organizar sua alimentação. Estou curioso para saber. Número 7. A quinoa. A quinoa se destaca entre os alimentos de origem vegetal por sua capacidade excepcional de apoiar a produção de HMB. Isso se deve ao seu perfil proteico completo. Contém os 9 aminoácidos essenciais, algo raro entre fontes vegetais. Esse antigo pseudocereal fornece quantidades significativas de leucina, o aminoácido crucial que o corpo converte em HMB para proteger os músculos da degradação. O que torna a quinoa especialmente valiosa para os idosos é sua abordagem de dupla ação no cuidado muscular. Ela não só fornece precursores de HMB, mas também vem acompanhada de magnésio, potássio e fósforo, minerais diretamente envolvidos na contração e recuperação muscular, e que naturalmente tendem a se esgotar com o envelhecimento. Pesquisas mostram que esse perfil nutricional completo faz da quinoa uma opção mais eficaz para preservar a massa muscular do que muitas outras fontes de carboidratos, que carecem do equilíbrio de aminoácidos e da densidade de micronutrientes. Incorporar quinoa na rotina é prático e garante acesso constante a esses precursores de HMB. Você pode preparar uma porção grande no início da semana para usar como base em várias refeições. Imagine um café da manhã fortalecedor. Aqueça a quinoa cozida com leite ou vegetal, adicione frutas vermelhas, nozes e um fio de mel. Isso fornecerá HMB e antioxidantes que reduzem a inflamação muscular. No almoço, use a quinoa como base para bolos nutritivos com ovos, frango ou salmão, e muitos vegetais, uma combinação que potencializa os efeitos do HMB. No jantar, substitua o arroz por quinoa em refogados, recheios ou guisados. Essa simples troca eleva consideravelmente o teor de leucina da refeição. Para idosos com sensibilidade ao glúten, a quinoa é uma alternativa segura e funcional, uma fonte de HMB sem inflamação. Além disso, seu teor de fibras favorece a saúde intestinal, e pesquisas emergentes mostram que um intestino saudável é essencial para uma melhor absorção de nutrientes e produção eficiente de HMB. Número 8. O salmão. O salmão é um verdadeiro campeão na luta contra a perda muscular com o passar dos anos. Ele oferece uma combinação poderosa: proteína de alta qualidade rica em leucina, precursora do HMB, e ácidos graxos ômega 3, um combo ideal para manter os músculos em forma. Ao consumir uma porção de salmão, seu corpo transforma essa leucina em HMB, o que protege seus músculos contra a degeneração típica da terceira idade. O que torna o salmão tão eficaz é justamente essa ação dupla. A leucina vira HMB e inibe diretamente a quebra muscular. O ômega 3 combate a inflamação crônica de baixo grau que acelera a sarcopenia. Pesquisas apontam que esse tipo de inflamação está intimamente ligado à perda muscular com a idade, e que combater isso é fundamental para manter a autonomia. É como se o salmão não só construísse a estrutura, mas também apagasse o incêndio silencioso que a destrói. Para colher esses benefícios, consuma entre 120 e 180 g de salmão, 2 ou 3 vezes por semana. Varie o preparo para manter a motivação. Asse com limão, azeite e ervas para um jantar saudável. Adicione salmão em lata a saladas para praticidade. Ou prepare hambúrgueres caseiros com salmão
ovo e temperos para um toque criativo. Associe o salmão com vegetais ricos em antioxidantes como espinafre, brócolis ou pimentão para multiplicar os efeitos do HMB. E não se esqueça, o salmão é rico em vitamina D, essencial para a função muscular adequada e para uma contração eficiente. Número 9. O iogurte grego. O iogurte grego é mais uma joia entre os alimentos que promovem a produção de HMB. O segredo? Sua alta concentração de proteínas. Ele contém quase o triplo de proteínas do iogurte tradicional, graças ao processo de filtragem que remove o soro. Esse perfil denso em leucina o torna ideal para o corpo produzir HMB com eficiência. O HMB gerado atua como um verdadeiro guarda-costas muscular, protegendo os músculos da degradação acelerada que ocorre após os 60 anos. O diferencial do iogurte grego é que suas proteínas são absorvidas em diferentes velocidades, parte rápida, parte lenta, oferecendo um combustível muscular imediato e contínuo para produzir HMB. Essa entrega constante ajuda a combater a resistência anabólica, um fenômeno comum em idosos, onde mais proteína é necessária para manter a massa muscular. Incluir iogurte grego na alimentação é fácil e versátil. Substitua o creme de leite por iogurte em pratos como batata assada ou molhos. Monte parfait no café da manhã com frutas, nozes e canela. Bata com frutas e vegetais para um smoothie completo e nutritivo. Dica importante: prefira as versões integrais. A gordura auxilia na absorção da vitamina D e de outras vitaminas lipossolúveis cruciais para a recuperação muscular. Os probióticos do iogurte grego ainda fortalecem o intestino e o intestino saudável melhora a absorção dos nutrientes que alimentam seus músculos. Pronto para começar? Comente abaixo qual desses alimentos você já consome ou vai incluir na sua rotina. Número 10. A carne bovina. A carne bovina é outra fonte incrível para apoiar a produção de HMB no seu corpo. Ela contém um dos níveis mais altos de leucina de origem natural, entre todas as fontes de proteína. Esse conteúdo concentrado de leucina garante uma conversão eficiente em HMB, que depois atua protegendo o tecido muscular contra a degradação, algo crítico para pessoas com mais de 60 anos. O que diferencia a carne bovina de outras proteínas é seu perfil completo de aminoácidos, além de nutrientes que apoiam diretamente a função muscular, como creatina, carnitina, ferro e zinco. Todos esses elementos trabalham em sinergia com o HMB para preservar a integridade muscular. Para idosos que frequentemente enfrentam a perda de apetite, algo comum com o avanço da idade, a densidade nutricional da carne bovina se torna ainda mais valiosa. Ela fornece precursores de HMB em porções pequenas, ao contrário de outras fontes proteicas menos concentradas. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, escolha cortes magros como filé mignon, alcatra ou carne moída com baixo teor de gordura, pelo menos 93%. Consuma de 2 a 3 vezes por semana, em porções de 80 e 5 a 115 gramas. Essa quantidade é suficiente para estimular a produção de HMB, sem exagerar no consumo de gorduras saturadas. Cozinhe a carne de forma saudável e, se possível, combine-a com alimentos complementares que favoreçam a absorção de nutrientes que ajudam os músculos. Você pode fazer refogados com carne em tiras, legumes coloridos e gengibre, um ingrediente com propriedades anti-inflamatórias que trabalha junto com o HMB na proteção muscular. Outra opção é preparar ensopados com carne, feijão e legumes, uma refeição completa que oferece energia sustentada e precursores de HMB. E se busca praticidade e economia, asse um pedaço maior de carne e use as sobras durante a semana, em sanduíches, saladas ou mexidos com vegetais no café da manhã. O ferro presente na carne bovina merece destaque. A deficiência de ferro é comum em idosos e afeta diretamente a função muscular ao reduzir o transporte de oxigênio para os tecidos. Portanto, a combinação de ferro com precursores de HMB da carne é extremamente valiosa para manter a vitalidade e a força funcional. Número 11. A proteína do soro do leite. Whey protein. A proteína do soro do leite, conhecida como whey protein, é uma das fontes mais eficientes de leucina que existem. Ela contém até 14% deste aminoácido essencial, o precursor direto do HMB. Ao consumir whey protein, seu corpo absorve rapidamente a leucina e converte parte dela em HMB,
que atua diretamente para evitar a quebra muscular por meio de mecanismos celulares complexos. Esse processo tem um forte efeito anticatabólico essencial para idosos, cujos músculos estão mais propensos à degradação. O diferencial do whey é sua absorção extremamente rápida. A leucina chega aos músculos em cerca de 30 minutos após o consumo, gerando um pico na produção de HMB, um momento em que os músculos aproveitam ao máximo esse suporte. Para idosos que desejam preservar a independência e manter a funcionalidade, o whey protein é um aliado nutricional poderoso e versátil. A forma mais simples de consumir é misturar uma colher aproximadamente 25 mg de whey, de alta qualidade, com 240 ml de leite ou bebida vegetal. Essa bebida oferece cerca de 3 g de leucina, o suficiente para estimular uma produção significativa de HMB. Você também pode bater o whey com frutas vermelhas, uma colher de linhaça e espinafre, criando um shake completo com antioxidantes e fibras. Para quem prefere comida sólida, o whey pode ser incluído em receitas comuns. Misture na aveia, na massa de panquecas ou no iogurte, ideal para um café da manhã proteico que sustenta sua massa muscular ao longo do dia. O whey sem sabor pode ser adicionado até em sopas, purês ou ensopados, aumentando o teor proteico, sem alterar o sabor. Para melhores resultados, consuma whey até 30 minutos após qualquer atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada ou tarefas domésticas. Esse momento aproveita a maior sensibilidade dos músculos ao HMB, funcionando como uma rega no momento certo para fortalecer suas fibras. Com essas informações, você pode melhorar sua qualidade de vida a partir de hoje. Não esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Número 12. Seu futuro de força e movimento. O caminho para músculos mais fortes e resistentes não é uma meta distante. Ele começa com as escolhas que você faz hoje. Ao incorporar o HMB junto com esses 7 poderosos alimentos, você não está apenas combatendo a sarcopenia, você está reivindicando a força e a independência que o envelhecimento, por vezes, ameaça tirar de você. Lembre-se desta verdade fundamental. A perda de massa muscular não é inevitável. O que torna essa abordagem tão revolucionária é sua acessibilidade. Você não precisa de academias caras, rotinas de exercícios complicadas ou da mobilidade de alguém com metade da sua idade. Essa estratégia funciona com os processos naturais do seu corpo, apoiando a preservação muscular mesmo durante períodos de pouca atividade ou recuperação. Comece aos poucos. Adicione apenas 1 ou 2 desses alimentos que favorecem o HMB à sua rotina diária. Talvez um pouco de queijo cottage antes de dormir, para proteger seus músculos durante o sono, ou ovos no café da manhã, para fornecer precursores de HMB que atuarão ao longo da manhã. Pequenas mudanças consistentes produzem resultados notáveis quando mantidas com o tempo. É como plantar uma semente e vê-la crescer. O mais importante, e quero que isso fique gravado no seu coração, nunca é tarde demais para preservar e reconstruir sua musculatura. Seja você alguém com 65 ou 85 anos, seu corpo ainda tem a capacidade de responder a uma nutrição adequada e a movimentos suaves. Pense em todas as manhãs que ainda virão. Aqueles amanheceres em que é a energia que te chama e não o cansaço. Imagine poder se espreguiçar, levantar-se com leveza, aquela que talvez achasse perdida. Essa vitalidade não é uma lembrança distante. É um presente que você ainda pode se dar, porque cada passo firme, cada objeto que você levanta com facilidade, cada sorriso que compartilha ao brincar com quem ama, são reflexos da força que existe em você. Sua independência é um tesouro. A capacidade de viver plenamente, de decidir como desfrutar cada dia, depende em grande parte da força presente nos seus músculos. Isso não é vaidade, é liberdade. E esse conhecimento, essa possibilidade de nutrir e proteger essa liberdade, é um convite para viver seus anos dourados não apenas com sabedoria, mas também com uma vitalidade renovada. E se você gosta de aprender sobre alimentação e sobre a saúde do seu corpo, clique aqui